Você então pode participar conosco pelo nosso e-mail revista.justiça@stf.jus.br. Pode participar também no nosso Facebook, curta a nossa página facebook.com/Revista Justiça, e também você pode acompanhar a nossa programação em nosso site no www.radiojustiça.jus.br. Um homem de 28 anos foi detido após agredir o filho de 2 anos com uma chinelada no rosto em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, ele confessou que atingiu o menino, mas afirmou que agiu com o intuito de educá-lo, pois ele seria muito levado. Quem descobriu o caso foi a professora da criança que viu o hematoma no rosto do garoto. A situação foi na última quinta-feira. Será que a lei da palmada se encaixa nesse caso? O que esse pai pode enfrentar perante a justiça? É o que vamos saber agora e tratar desse assunto com o nosso convidado, o professor Fábio Madruga. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Sérgio. Doutor Fábio, vamos relembrar primeiro a lei da palmada para os nossos ouvintes. Sérgio, trata da lei 13.010, que proíbe toda e qualquer forma de violência contra a criança, contra o adolescente, inclusive contra aquele que cumpre, proíbe também as agressões daquele que cumpre medida socioeducativa, né? Então o entendimento da lei trata do castigo físico e a ação, até onde vai a ação disciplinar, né? O que é disciplinar e o que é punitivo, se a gente bem lembrar, uma das coisas que os padres jesuítas, ao chegar no Brasil, admiraram, foi a forma em que os índios tratavam seus filhos, que eles não os espancavam. Então seria um regresso a gente aceitar, como medida punitiva, aplicar o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulta em sofrimento físico, lesão, tratamento cruel, degradante. Ou seja, toda e qualquer conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Não só, o meu entendimento amplia-se um pouco, não só quanto a criança, que é o tema que a gente está tratando, mas qualquer forma de violência contra o ser humano, a dignidade da pessoa humana. A lei que o senhor falou aqui, a Lei 13.010, de 26 de junho de 2014... Exatamente. Ela alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. E alterou aí também a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Essa lei de 2014 chegou a ser tratada como uma intromissão do Estado na educação dos pais com os filhos. Qual a opinião do senhor sobre isso? Você veja só, Sérgio, a gente não pode, o Estado, o ius puniendi, o direito de punir do Estado e o direito de intervenção do Estado, o Estado vai intervir no momento em que a conduta familiar seja lasciva. Então a gente percebe não só os pais integrantes, e os integrantes da família ampliada, certo? Então a gente vai tratar também de agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes. Então, essa palavra cuidar, ela agrega um conjunto de valores, como por exemplo, proteger. Olha, como é que aquele que protege é aquele que amedronta, é aquele que ameaça. Então, a gente tem que ter uma visão social. Eu acredito que o maior problema hoje na sociedade não é um problema apenas jurídico, é um problema social também, que, por sinal, existem garantias sociais previstas na nossa Constituição Federal. Estamos conversando com o professor de Direito Fábio Madruga. Professor Fábio, neste caso então, que eu citei aqui como exemplo, que foi acontecido aqui perto de Brasília, em Lusiânia, esse pai,
O que ele cometeu é enquadrado pela lei da palmada? Inclusive, ele poderá perder a guarda da criança, né? Trata-se de um homem de 28 anos e uma criança de 2 anos. Veja só a incompatibilidade e a forma agressiva da conduta. Então, enquadra sim, ele poderá sim ser punido. E nesse caso, então, qual é o processo que ele vai enfrentar? Ele é denunciado pela Defensoria Pública ou pela Vara da Infância e depois segue-se um processo? Olha, você veja só, Zé. A princípio, essa situação me parece que ocorreu na quinta-feira, dia 16, né? Sim. E ele assume que agrediu o próprio filho. Ele narrou à Polícia Civil a prática da agressão com o objetivo, e alegou que o seu objetivo era corrigir. Mas ele vai enfrentar, sim, ele vai ter que ter uma resposta do Estado. Ele foi detido e informado de se essa situação voltasse a ocorrer, ele pode inclusive perder o poder pátrio, ele poderá perder o direito de ter a guarda da criança. Em caso de reincidência, ele pode ser preso, em definitivo. Certo? Esse procedimento, se analisar, ele já foi encaminhado ao Poder Judiciário, certo? E para que se transforme em um procedimento criminal. Inclusive retirar ou suspender a guarda de filhos. Então é uma conduta lasciva, sim, onde tem que haver intervenção do Estado. Sim. E, professor Fábio, nesse caso aqui nós nem entramos na questão do abalo psicológico que uma tortura, um castigo desproporcional pode provocar, né? E a lei retrata, né, a questão do sofrimento físico, do sofrimento psíquico. A gente lembra que teve o caso do Bernardo Boldrini, a época ele tinha 11 anos, né, e ele era órfão por parte de mãe. Foi a questão do médico Leandro Boldrini e a madrasta Grazielli. Sim. Isso aconteceu em 3 Passos, no Rio Grande do Sul. Então a gente vê que foi exatamente isso. A gente não sabe como isso evoluiu. E uma chinelada no rosto, que eu já acho gravíssimo, isso pode evoluir a uma conduta que traga um dano maior, talvez até irreparável. Eu acho que o princípio da educação, até o próprio termo educere, que vem do latim, né, que é alcançar a plenitude e atingir seu apogeu. Eu falo não só na qualidade de professor de direito, mas também de pai. E eu observo que quando a gente age com agressão, é porque a gente perdeu o equilíbrio, o ser humano perdeu o equilíbrio. E então tem que haver uma lei que traga o equilíbrio. Então eu acho que o objetivo da lei é trazer o equilíbrio. Trazer o equilíbrio é o quê? A facção família. Professor Fábio, quais os cuidados ou quais as advertências o senhor já dá para os pais verificarem se um desses pais pode ser uma pessoa violenta e deixa algum sinal na criança que é bom ter cuidado? Não só os pais, né, estamos falando aqui, mas até dos cuidadores, que é bom os pais observarem os sinais que os filhos passam, porque tudo que ele passa é um sinal. Ele está sinalizando de uma forma indireta, não é isso? É verdade, você veja só. Não me refiro só ao vestígio material, porque na ausência do vestígio material, o vestígio testemunhal suprirá a ausência do vestígio material. Então a gente não só na questão do hematoma, mas na questão da mudança repentina da conduta da criança, porque uma criança pode estar sendo ameaçada. Ela pode estar sendo ameaçada e isso é na sua forma psíquica. Então a tortura, ela não existe só na sua forma física, ela existe na sua forma psíquica também. É tudo aquilo que causa sofrimento e dor. Então a gente tem que ter cuidado com quem está cuidando dos nossos filhos, como isso está sendo. É uma situação muito delicada, mas que eu acredito que vai depender muito do tato, da habilidade que
o pai tem em lidar com seus filhos. E os casos de suspeita ou confirmação do castigo físico, de tratamento cruel, degradante ou de maus tratos, a criança ou adolescente, eles deverão ser obrigatoriamente comunicados por conselho tutelar da respectiva localidade, evidentemente sem prejuízo de outras sanções. Estamos conversando com o professor Fábio Madruga sobre a lei da palmada. Doutor Fábio, além dessas torturas, desses castigos que deixam marcas, o senhor falou agora sobre aquele que não deixa marca, que é principalmente o castigo psicológico. O bullying, ele é protegido pela Lei 13.010? Veja só, Sérgio, o bullying, ele é terrível. A vítima do bullying, ela passa a ter uma personalidade distorcida. A gente tem aí um histórico em relação a casos que a vítima do bullying voltou, por exemplo, à escola onde estudava, chega lá e saca uma arma e atira em diversos alunos daquela escola. Isso foi um trauma, foi um vestígio psíquico. Eu acredito que ampara, assim, quando trata de sofrimento, de qualquer sofrimento. Então eu acredito que o bullying é um sofrimento. Ele é um sofrimento na sua forma psíquica, né? Então a criança, o adolescente, ele tem o direito de ser educado, de ser cuidado, sem o uso do castigo, repito, não só na sua forma física, mas também de qualquer forma que degrade a sua moral, o seu desejo de aprendizagem. E existem situações nessa minha trajetória de educador, que a gente percebe que o aluno, a criança, ela cria uma barreira com a instituição de ensino, porque foi vitimada ali. E eu acredito que ainda tem que evoluir muito a sociedade como um todo, como já lhe disse, eu acredito numa questão social, tem que evoluir muito em relação à forma de lidar com a criança. Professor Fábio, a lei diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo várias ações como principais. Nessa parte, todos esses entes, eles estão fazendo a sua parte na avaliação do senhor? Eu acredito que os estados, a União, os estados, os municípios fazem o máximo em intervir. Tem que existir a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança, do adolescente a serem educados. Mas eu acho que isso tem que nascer em casa. Tem que nascer em casa, porque não adianta. Se a gente observar, nós somos o país que mais produz leis, o país que mais encarcera. E a violência está aí. Vejo isso como uma forma de violência. Então a gente tem que dar uma olhadinha na nossa política jurídica, como é que ela está sendo tratada. A formação continuada e a capacitação desses profissionais em educação, profissionais em saúde. Tem que haver um acompanhamento de prevenção. Não adianta a gente tratar o problema de forma curativa apenas. Temos que ter a medida preventiva. Se a gente não previne, a ostensividade, ela existe para prevenir. Se existe a identificação de qualquer evidência, o diagnóstico ou o enfrentamento de uma dessas condutas nocivas à sociedade, a violência contra a criança é uma forma de produzir um futuro homem deformado. Toda compensação traz uma deformação. Então devemos agir na prevenção e não na curatividade. Houve também um aumento do trabalho, da importância dos conselhos tutelares, não é, doutor Fábio? É verdade. A questão dos conselhos tutelares, quando a gente fala que a Lei 13.010 ela altera a 8.069
de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela quer deixar bem claro, porque do jeito que tem juristas nos escutando, também existe o leigo, juridicamente leigo. Sim, não, exatamente. Então, o que ocorre? A lei 13.010, ela não revoga o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela não revoga, ela amplia. Então a gente tem que, a lei, o Estatuto continua sendo aplicado da mesma forma, e essa questão, os casos de suspeita e confirmação de castigo físico de tratamento cruel, degradante e maus tratos contra criança ou adolescente, digo mais uma vez, tem que ser obrigatoriamente comunicado ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. E hoje nós temos, inclusive, eleição com o Conselho Tutelar. Eu percebo que avançou muito, que os Conselhos Tutelares avançaram muito. Existe hoje uma política de atualização desses entes, inclusive os entes não governamentais, né? Não só entes governamentais, mas os não governamentais também têm trazido inovações, têm melhorado muito a situação dessas vítimas. Agora, eu acredito que tem que tratar mais no sentido de evitar que aconteça e não de tratar após acontecer. Eu quero agradecer a participação do professor de Direito, Dr. Fábio Madruga, esteve conversando aqui conosco referente à Lei da Palmada. Dr. Fábio, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, bom dia.